Seja bem-vindo ao Mesa 3, o seu podcast jurídico sem juridiquês, que vai te ajudar a navegar nesse cipoal de leis e normas brasileiras. Meu nome é Astrid Hoffmann, eu sou advogada empresarial há quase 30 anos e eu estou aqui hoje com meu colega, Dr. Luan Álvares, e a gente vai bater um papo sobre blockchain. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, curta e compartilha, porque a sua inscrição ajuda o YouTube a entender que você gosta desse conteúdo e nos incentiva a fazer mais. Então, Luan, vamos começar pelo começo, né? Sim. O que é a blockchain? Blockchain, Astrid, a blockchain ela é basicamente um protocolo baseado no consenso. Então, ela basicamente são vários validadores que estão em rede e que eles validam as transações que acontecem em um software. Por exemplo, eu, Luan, vou mandar um dinheiro para Astrid. De forma assim didática e sucinta. Esses validadores, eles certificam se o Luan mandou o dinheiro para Astrid, eles anotam em um caderno, assim, fazendo que é uma questão lúdica. Anotam, ele fica nesse caderno, ninguém pode apagar, todo mundo pode visualizar, esse dinheiro vai para Astrid. Entendi. Entendeu? E quem são esses validadores? Quem são, assim, no mundo real, esses validadores? Esses validadores, eles são pessoas que basicamente entendem de programação e que têm um computador, um notebook, e que conseguem trabalhar ali fazendo, no caso do Bitcoin, muitos chamavam de mineração, mas nada mais é do que essa validação das transações que acontecem de Bitcoin, né? Dessa transferência parte a parte. Entendi. Então, o validador é uma pessoa comum que tem um computador que disponibiliza ele para fazer essa validação. Exato. E como benefício, ele tem a possibilidade de minerar frações do Bitcoin, né? Os famosos satoshis. Isso. E para que serve, né, a blockchain? Para que serve a blockchain? A blockchain, ela surgiu justamente do Bitcoin, o protocolo, porque o Satoshi, né, no paper, ele basicamente fala de toda essa estrutura, digamos que ela eliminaria o intermediário ou o agente centralizador. Então, essa confiança, ela é passada para a rede, a esta rede, e o benefício, basicamente, é que tudo que acontece nessa rede é auditável, é público, ou seja, todo mundo pode visualizar, e ela é imutável. Então, a partir do momento em que eu transfiro um Bitcoin para Astrid, isso não pode ser revertido, entendeu? E todo mundo pode visualizar e auditar essa informação. E essa estrutura, ela obviamente surgiu com o Bitcoin, mas ela pode ser usada em vários modelos de negócio, nos quais você quer otimizar e eliminar agentes. Depois, posteriormente, com a Ethereum, surgiu os smart contracts, que são basicamente cláusulas auto-executáveis, entende? Então, por exemplo, eu mando um dinheiro para Astrid, porém, esse dinheiro está condicionado a eu adquirir a propriedade de algo. Então, ao invés de eu ter ali um agente que vai garantir que isso aconteça, o próprio sistema garante que isso aconteça. Então, basicamente, a blockchain são pessoas com seus computadores, né, pessoas que entendem de programação, que vão validando essas operações em cadeia, acho que por isso que tem o nome chain, inclusive. Em contrapartida, elas recebem um pedacinho de um satoshi, um Bitcoin, né, para prestar suas máquinas, emprestar o seu conhecimento para a validação dessa cadeia. É isso? Exatamente. E são quantas pessoas, assim, a gente... Olha, milhões. Milhões de pessoas. Hoje estima-se entre 50 a 60 milhões de pessoas disponibilizando as suas máquinas, os seus computadores para fazer a blockchain, criar a blockchain. Exato. E se um deles for hackeado, por exemplo? Basicamente não causa nenhum prejuízo, porque essa validação vai acontecer com outros também, que vão certificar, como eu falei, é baseado no consenso. Então, essa transação ela vai passar por outros que vão validar e que vão dar veracidade ao que de fato aconteceu. E é muito difícil, por exemplo, hackear todo mundo ao mesmo tempo, para que consiga
talvez modificar ali essa transação, esse dado que aconteceu ali nesse livro, nesse caderno. Esse caderno digital, né? Sim. É um caderno digital. Então todo mundo tem uma cópia integral do caderno. Todo mundo, todos os validadores, eles vão anotando, todo mundo tem uma cópia integral. Interessante. Sim. Então, a gente estava falando do Bitcoin, né? Que o Satoshi idealizou o protocolo para poder operacionalizar o Bitcoin, que é uma criptomoeda. Blockchain e criptomoeda é a mesma coisa? São a mesma coisa? Não. Então, o que acontece? O blockchain, ele é a estrutura, ele é o protocolo que faz com que essa criptomoeda exista, basicamente. Que ela possa fluir. Que ela possa existir e que ela possa ser transacionada. E sem a imutabilidade, né? E fora, assim, do mundo das criptomoedas, do Bitcoin, para que mais serve o blockchain? O blockchain, ele serve basicamente para tudo que você queira eliminar um intermediário. Se a gente for basicamente verificar, por exemplo, na transação de um imóvel, em que você tem um corretor, você não é que vai ali fazer a aproximação do comprador e do vendedor, você vai ter o cartório, você às vezes vai ter um banco. Registro de imóveis. Isso, registro de imóveis. A prefeitura. Então, o que acontece? O blockchain, ele serviria, né? A gente sabe que isso infelizmente não acontece, mas ele serviria para poder diminuir todos esses intermediários, justamente porque essa infraestrutura, ela proporciona a fé pública, porque tudo que acontece ali é público, é imutável e pode ser auditado. Então, e a partir do momento em que acontece essa negociação, essa transação, que é executada através de um smart contract, por exemplo, determinada condição é atendida e determinado ato é executado, caso a venda de um imóvel, basicamente você passa a propriedade e passa ali o valor do imóvel para quem, de fato, vendeu o imóvel, né? Entendi. Então, se a condição se verificou, né? Sim. O pagamento foi feito, automaticamente o imóvel é transferido, sem a ingerência de mais nenhum outro agente, nem do vendedor, nem do cartório, nem de ninguém. Não, somente da parte a parte. De parte a parte. Então, liberei o valor aqui, o valor fica aqui, na hora que transfere, se libera para as duas partes. Exato. Ah, interessante. Isso reduz bastante os custos, né, de uma transação. Diminui bastante e, assim, essa lógica, ela pode ser aplicada a vários modelos de negócios. Por exemplo, aqueles que você precisa de vários agentes podem ser reduzidos ou até mesmo eliminados. Um exemplo, talvez possa dar aqui, tokenizar. Quando eu coloco uma vou abrir aqui um parêntese. Por exemplo, o Bitcoin, ele é um token, na verdade. É um token. Ele é um token de pagamento, né? Quer dizer, ele é um token de uma criptomoeda. Vamos explicar para nossa audiência aqui o que é um token. Um token, Astrid, ele é uma representação digital de valor. O Bitcoin, ele representa um valor. Ele representa um valor. Exato. Ele ainda não é muito utilizado como meio de pagamento, mas ele tem sido muito utilizado como reserva de valor. Exato. Então ele está muito, acho que, nesse contexto, muito mais próximo do ouro do que do dólar. Exato. Tá? Como reserva de valor. E, por exemplo, eu posso criar um token, uma representação digital de valor de um precatório. Por exemplo, tem tokenizadoras que fazem isso. Hoje elas trabalham com a tokenização de precatórios e lançam esses precatórios como uma forma de investimento. Então, assim, obviamente quem compra vai estar tendo que entender do risco, não é de receber ou não esse valor, mas ele, de fato, o token é a representação de um valor que pode ser até mesmo uma safra futura, entendeu? De soja, por exemplo. Interessante. Então, enfim, existe a tokenização imobiliária, é algo que os cartórios estão... Então, a gente tem uma cultura cartorária muito forte no Brasil, Sim. né? A gente herdou isso lá dos portugueses, onde tem que ser carimbado, chancelado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Sim. E a gente tem uma resistência realmente do Estado brasileiro em digitalizar, até porque isso implica na descentralização do poder, né? Hoje o nosso Estado ele concentra muito poder e o blockchain traz essa toada de descentralização das decisões. Tanto que o nome da tecnologia do blockchain, ele é uma tecnologia de registro distribuído. Inclusive, Astrid, as corregedorias, elas têm dado pareceres negativos para que os cartórios, eles não façam a averbação
de tokens na matrícula dos imóveis, indicando que aqueles imóveis possuem tokens com representação digital via blockchain, via tecnologia de registro distribuído. Então, a gente percebe que isso daí... É uma clara reserva de mercado, né? É isso que você falou, não é? Essa questão cultural, infelizmente, que existe no Brasil, mas que a gente sabe que talvez, que não sei se vai durar muito tempo, porque a tecnologia, ela de fato, ela existe, e a tokenização imobiliária, ela vem avançando bastante. O que seria a tokenização imobiliária? Só para abrir um parênteses aqui, que a gente pode depois fechar rapidinho. O que é dito, né? Porque de fato, o que me confere direito de propriedade é o registro. Registro do imóvel. Um token garante um direito real, será? Entendeu? Então, assim, o que eu uso para poder regular esse token? Hoje a gente tem a multipropriedade. Ou seja, a multipropriedade, ela garante com que vários proprietários desfrutem de um imóvel por determinada fração de tempo. Então, essa legislação ela já poderia dar subsídios para a tokenização imobiliária, para que, de fato, eu adquirindo um token, eu adquira um direito real, de uma parte do imóvel, de uma parte temporal do imóvel, digamos. Então, mas enfim, fechando agora o parênteses, isso daí é algo que ainda vai, talvez... Então, deixa eu ver se eu entendi em termos práticos, né? A gente tem já há muito tempo empreendimentos imobiliários onde a gente compra realmente uma fração daquele empreendimento e tem o direito de usar durante um determinado tempo no ano. Um exemplo desses é o Costão do Santinho, por exemplo, lá em Florianópolis, que você compra uma cota e isso te dá o direito de usar um apartamento durante um determinado tempo. A tokenização seria, na verdade, a transferência dessa cota em papel, em registro, para um token digital, para uma digitalização? Isso. Eliminando a necessidade do cartório ter que validar que aquilo é real, que aquela transação realmente aconteceu, registrar naquele livrão lá, depois mandar para o registro de imóveis, etc. Isso eliminaria porque o blockchain faria tudo isso P2P, né? Person to person, né? Sem intermediários. Isso. Que maravilha! E sonho de consumo E com você podendo, assim, negociar livremente. Livremente, sem ter que ficar pedindo anuência para outras pessoas. Sim. Isso facilitaria bastante, uma modernização das relações, mas infelizmente no país ainda a gente tem essa reserva de mercado estatal que controla a maior parte das relações. Mas pelo que tu estás me falando, isso é uma torrente que está indo, né? E não vai ter muito como fugir dela no longo prazo. Como é que isso está acontecendo lá fora, né? Fora do Brasil? Na verdade, no Brasil é onde está se desenvolvendo mais, por incrível que pareça, a tokenização. Então, olha, isso é uma novidade para mim, uma surpresa. Sim, e assim, muito, às vezes até acontece pelo agente regulador. Claro que não são todos. Por exemplo, a CVM, ela de fato tem feito até um trabalho bem interessante daquilo que está na sua competência de regular essa questão da tokenização, até porque isso, de fato, a tecnologia blockchain, ela de fato proporciona, não é, muito a eliminação de muitos intermediários e facilita talvez o acesso de pequenas e médias empresas, que é o objetivo da CVM, que talvez obviamente difícil chegar no nível dos Estados Unidos, em que muitas empresas conseguem financiar suas atividades, no caso, fazer essa coleta pública. Fazer os famosos IPOs, né? Exato. Então, a ideia é que, com a tokenização, isso modernize, não modernize, mas que isso torne mais acessível esse financiamento público. E aí a gente tem também a Lei dos Ativos Digitais, que ela já é regulada pelo Banco Central e ela já regula basicamente as criptomoedas. Entendi. Mas deixa eu só esclarecer uma coisa contigo aqui. Quando você fala em financiamento público, você está falando de financiamento com dinheiro público ou financiamento do público em geral? Não, da abertura. As pessoas compram ações, compram tokens para aportar dinheiro nessa empresa que precisa. Isso. Mas são pessoas, são entes privados, não é dinheiro público. Desculpa, no caso eu falo captação pública, do público em geral. Do público em geral, entendi. Que compra um token com a expectativa de um retorno. De um retorno financeiro. Que basicamente, hoje quem faz muito quem emite muitos tokens são as
startups, né? A gente tem várias startups que tentam angariar recursos e se utilizam desse sandbox regulatório que a CVM lançou para poder entender mais como o blockchain pode democratizar isso. Entendi. E até que ponto a gente regular isso é bom? Eu até penso nisso também. Porque no Brasil, tudo que a gente regula tende a ficar engessado demais, né? É, E acaba perdendo a razão de ser, às vezes. Exato. Assim, se a gente for parar para analisar de forma objetiva, não é para ver regulação, né? Até porque você justamente já entrega para uma infraestrutura de registro distribuído é porque você quer eliminar os intermediários, os reguladores, o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários. Você quer dar mais liberdade para as partes. Eu confesso que eu não sei te responder como isso talvez, de que forma se beneficiaria ou se isso pode ser ruim, mas eu acho que uma questão que é interessante é quanto mais o público souber, mesmo que regulado, talvez entender que dá para fazer sem a regulação, talvez isso a gente consiga educar mais, entendeu? Entendi. A gente precisa popularizar o smart contract no Brasil ainda, né? Eu vejo que ele tem muitas aplicações, não só no segmento imobiliário, acho que no segmento de seguros, existem vários segmentos que pode utilizar os smart contracts, mas ele não é muito conhecido do público, né? Sim. E é interessante, realmente tem um assunto para a gente conversar por muitos e muitos podcasts, né? Entender melhor não vou nem dizer mais inovação, porque o blockchain já está aí há bastante tempo, só não é conhecido do grande público, né? Então a nossa ideia realmente chamar para conversar sobre esse assunto é começar a lançar um pouco de luz sobre uma tecnologia que veio, né? Ela vai ficar, né? E ela vai ser ampliada, ela vai ser mais utilizada, e quanto mais as pessoas conseguirem entender como é que ela funciona, melhor. Né? Sim, o blockchain, na verdade, ele vai mudar como algumas relações econômicas se dão, como algumas relações comerciais se dão, não é? Então, assim, ela vai diminuir, talvez. Ela vai, na verdade, ganhar produtividade e eficiência, que é coisa que talvez falte muito no Brasil, não é? Produtividade, eficiência e liberdade de contratar, né? Sim, exatamente. E talvez liberdade de crédito, sabe? Assim, quando você, por exemplo, a gente tem a duplicata escritural, entendeu? Então, eu vejo, assim, como você tokenizar uma duplicata, que é aquele crédito futuro de uma empresa, e você talvez negociar livremente em uma rede de registro distribuído, pode ser uma forma de financiar o crédito até com aquele que não tem tanto acesso ao crédito. Entendi. E é mais seguro para a pessoa que está adquirindo essa duplicata digital, digamos assim, tokenizada, porque na hora que a condição se efetiva lá na frente, ela recebe automaticamente, né? Sim. Ela não fica sob o arbítrio da pessoa te pagar ou não, ou te dar o calote, digamos assim. Sim. Então são contratos mais seguros, né? Exato. E então é isso, assim, eu sei que parece algo subjetivo, né? Se a gente para analisar, parece assim uma coisa nossa. Mas quando a gente entende o que é essa tecnologia blockchain e o que ela permite com essa transparência, com essa imutabilidade e com essa rastreabilidade, digamos, ponta a ponta de tudo que acontece, ela pode criar e otimizar muitos modelos de negócio. Então, ela de fato é uma tecnologia que eu acredito que vai ser usada em vários segmentos. Muito legal. Então é isso aí, gente. Estamos chegando ao final do podcast. Né? Queria agradecer de novo o Luan por trazer um assunto tão inovador, né? E com tantos desdobramentos. Eu vou convidar novamente quem nos acompanhou até agora. Se gostou do conteúdo, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilha, ativa o sininho para saber de novidades. Toda semana a gente vai trazer uma novidade. Deixe seus comentários, sugira novos assuntos. Sempre que tiverem assuntos muito comentados, a gente vai trazer para análise, para conversar. Obrigada, Luan. Mais uma vez, obrigada por estar aqui e até a próxima. Até a próxima.